A Taça Jules Rimet foi o primeiro troféu oficial da Copa do Mundo FIFA, com uma história rica e dramática. Pertenceu ao Brasil por um breve momento, até ser roubada, e o mistério da Taça do Mundo se tornou uma marca da história do nosso país. Nesse vídeo você saberá mais sobre a taça, como ela pertenceu ao Brasil e sobre o roubo histórico. O design da Taça Jules Rimet é uma peça de arte clássica, concebida para simbolizar a vitória no maior torneio de futebol do mundo. Foi esculpida por Abel Lafleur, um artista francês. A taça é uma alegoria de Nice, a deusa grega da vitória, frequentemente representada com asas. Uma estatueta alada e feminina, com os braços levantados e estendidos, segurando uma copa octogonal, em formato de taça ou cálice, sobre a cabeça. A original era feita de prata esterlina revestida de ouro, ou ouro puro, dependendo da fonte histórica, sendo a mais aceita prata folheada a ouro, e possuía uma base de pedra semi-preciosa. Inicialmente, tinha uma base de mármore, ou lápis lazuli azul, dependendo da fonte, onde pequenas placas de ouro, ou metal, eram afixadas para gravar os nomes das seleções vencedoras a cada edição da Copa. Media aproximadamente 35 centímetros de altura e pesava cerca de 3,8 kg a 4 kg. O design evoca o espírito olímpico e a glória esportiva. A deusa Nice, ao segurar o objeto octogonal, que simbolizava o mundo ou a vitória, representava a consagração do campeão. O nome original do troféu era simplesmente Vitória ou Taça do Mundo, refletindo diretamente a sua inspiração na mitologia grega, a deusa Nice. Foi renomeada em 1946 para Taça Jules Rimet em homenagem ao idealizador do torneio. O design é notavelmente diferente da taça atual, Copa do Mundo da FIFA, que é mais abstrata, representando duas figuras humanas segurando o planeta Terra. A posse definitiva da Taça Jules Rimet pelo Brasil é um marco histórico do futebol, resultado de uma regra estabelecida pela FIFA para o troféu. A regra original da FIFA para a Taça Jules Rimet era simples e definitiva. A primeira seleção nacional a conquistar o título da Copa do Mundo por 3 vezes teria o direito de posse permanente do troféu. Até 1970, o Uruguai e a Itália haviam sido bicampeões mundiais, mas nenhuma seleção havia alcançado o tricampeonato. O Brasil se tornou o detentor definitivo da Taça Jules Rimet ao vencer o seu terceiro título mundial, na Copa do Mundo de 1970, realizada no México. A primeira vez que fomos campeões foi no ano de 1958, na Suécia. A segunda vez foi no Chile, em 1962. Na final de 1970, no Estádio Azteca, a seleção brasileira, liderada por Pelé e sob a capitania de Carlos Alberto Torres, goleou a Itália por 4-1. A vitória não apenas garantiu o tricampeonato, mas também assegurou a posse permanente da Taça Jules Rimet para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A icônica imagem do capitão Carlos Alberto Torres erguendo o troféu com a vitória selada foi o símbolo da conquista definitiva. Com a posse definitiva da Taça Jules Rimet pelo Brasil, a FIFA foi forçada a criar um novo troféu para as futuras edições da Copa do Mundo. A taça utilizada desde 1974, conhecida como Troféu da Copa do Mundo FIFA, foi introduzida com uma regra diferente. Nenhuma seleção pode conquistar o novo troféu em caráter definitivo, independentemente de quantos títulos mundiais vencer. O país campeão recebe apenas uma réplica banhada a ouro, enquanto o troféu original permanece sob custódia da FIFA. A Taça Jules Rimet foi roubada em 2 momentos marcantes de sua história, mas o segundo roubo, ocorrido no Brasil, foi o mais trágico, pois resultou no desaparecimento definitivo do troféu. O primeiro roubo ocorreu quando a taça ainda era um troféu itinerante, antes de o Brasil conquistá-la em definitivo. Ocorreu em 20 de março de 1966, meses antes da Copa do Mundo na Inglaterra, em uma exposição de selos no Westminster Central Hall, em Londres. A taça, sob custódia do Brasil, campeão de 1962, e em exibição, sumiu apesar da presença de seguranças. Foi feito um pedido de resgate de 15 mil libras por um ladrão que se identificou como Jackson. A taça foi recuperada apenas 7 dias depois. Um morador local chamado David Corbett estava passeando com seu cão, um vira-lata chamado Pickles, em um jardim no sul de Londres. Pickles farejou um embrulho de jornal sob uma cerca e o troféu estava lá, intacto. Pickles se tornou uma celebridade mundial, e a Inglaterra pôde erguer a taça original quando venceu a Copa daquele ano. Após o tricampeonato em 1970,
o Brasil conquistou o direito de ficar com a taça permanentemente. 13 anos depois, ocorreu o roubo que chocou o país, na noite de 19 de dezembro de 1983, na sede da CBF, na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro. A taça estava exposta em uma sala, guardada dentro de uma vitrine com vidro à prova de balas, que vocês podem conferir na imagem após o roubo. Os ladrões invadiram o prédio, renderam o vigia e descobriram uma falha crucial na segurança. O vidro blindado da vitrine era preso à parede por uma moldura de madeira. Os criminosos usaram um pé de cabra para arrombar a moldura e remover a taça. O crime foi planejado por Sérgio Peralta e executado por Francisco José Rocha Rivera e José Luiz Vieira da Silva. Eles foram delatados por outro ladrão e, posteriormente, condenados. A versão mais aceita e confirmada pelas investigações é que a taça Jules Rimet foi derretida em barras de ouro por um ourives argentino chamado Juan Carlos Hernández. O ouro teria sido vendido no mercado negro e nunca recuperado. O roubo da taça Jules Rimet em 1983 foi um crime audacioso que exigiu uma investigação complexa, sendo a delação um elemento crucial para que a polícia chegasse aos envolvidos. O principal ponto de virada na investigação foi a delação de Antônio Seta. Era um ladrão conhecido no Rio de Janeiro, considerado um dos melhores arrombadores da época, vivendo de pequenos furtos. Seta foi quem inicialmente recusou o convite de Sérgio Peralta, o idealizador do roubo, para participar do roubo. O motivo da recusa de Seta e, consequentemente, da sua delação, não está ligado a um arrependimento moral, mas sim a um código de conduta ou a um sentimento de lealdade diferente. Embora fosse um criminoso, Seta teria expressado que não roubaria algo que pertencia ao Brasil, de tamanha importância histórica e simbólica para a nação. Após recusar a proposta, Seta começou a circular a história em seu meio social. Ele abriu o bico sobre o plano, e a informação começou a se espalhar no submundo do Rio de Janeiro. A polícia conseguiu interceptar os comentários de Seta, que acabaram levando a delatar Sérgio Peralta e os executores, dando ponto de partida para a prisão dos envolvidos. O depoimento de Antônio Seta foi fundamental para desvendar o crime. O trio de assaltantes e o ourives foram posteriormente julgados e condenados. Sérgio Peralta, o mentor e planejador, foi condenado a 9 anos de prisão. Cumpriu parte da pena em regime semiaberto. José Luiz Vieira da Silva, executor do roubo no prédio da CBF, também foi condenado a 9 anos de prisão. Cumpriu pena e saiu da prisão. Francisco José Rocha Rivera, que também roubou junto ao José Luiz, recebeu a mesma pena, 9 anos. Cumpriu parte da pena e foi solto. Juan Carlos Hernández, que derreteu a taça, foi condenado a 3 anos de prisão e foi deportado para a Argentina após cumprir sua pena. Os envolvidos foram condenados por furto qualificado, o arrombamento da vitrine e a subtração do objeto, e o ourives, por receptação qualificada, por receber e derreter um bem de origem criminosa. As penas iniciais de 9 anos para os executores foram posteriormente reduzidas. Algumas fontes mencionam redução para 6 anos, permitindo que cumprissem a pena em regimes mais brandos ou que fossem soltos após alguns anos, de acordo com a legislação da época. As mortes subsequentes de Francisco José, assassinado, e Antônio Seta, o delator, que sofreu um infarto suspeito, levantaram suspeitas de queima de arquivo ou vingança no submundo do crime, especialmente porque a taça jamais foi recuperada e era o único item de valor roubado. Havia dinheiro na sala, mas só o troféu foi levado. A taça nunca foi encontrada, e as condenações se basearam principalmente nos depoimentos dos envolvidos e do delator Seta, que indicaram o derretimento do troféu. O roubo da taça Jules Rimet teve consequências profundas que se estenderam do campo legal e securitário até o impacto moral e a história do futebol. A mais imediata e dolorosa foi a perda material irrecuperável da taça original. Considerada um ícone da história do futebol mundial e um patrimônio do povo brasileiro, a taça foi derretida para a venda do ouro. O roubo representou um dano incalculável ao patrimônio histórico e esportivo do Brasil e da FIFA. O incidente expôs as falhas crassas de segurança na sede da CBF. A principal falha foi a vitrine com vidro à prova de balas estar presa por uma moldura de madeira simples, facilmente arrombável. A CBF encomendou a confecção de uma réplica fiel da taça Jules Rimet, feita com cerca de 1,8 kg de ouro maciço, para substituir o original. Esta réplica é a que hoje está guardada na sede da entidade, sob medidas de segurança muito mais rígidas. O roubo encerrou de forma trágica a lenda da taça Jules Rimet.
o primeiro troféu da Copa do Mundo. A posse definitiva, que deveria ser um motivo de orgulho, transformou-se em uma eterna fonte de vergonha pela incapacidade de proteger o tesouro. O contraste entre os dois roubos é forte. Em 1966, a taça foi recuperada em Londres. Em 1983, foi perdida para sempre no Rio de Janeiro. O roubo final serve como um lembrete amargo da vulnerabilidade do patrimônio e da necessidade de proteger com rigor a história.